Aê, povo! Estamos ao vivo. Depois da lambança que foi ontem, que a gente fez uma live super legal. Aí o Instagram me expulsou da festa, não me deixou ficar. Então estamos aqui de volta. Eu sou Nanda Nogueira, especialista de inovação, e vamos começar com a parte prática de como se preparar, aproveitar esse contexto de pandemia, de incertezas, para você se preparar para essas e outras processos e pandemias, tá? Outras crises. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais rápido, mais ágil, etc. E para você não ficar perdido como que nem segue o tiroteio igual você está hoje, você precisa se preparar. A gente tem falado muito sobre liderança nas últimas lives. Se você perdeu, saiba que tem no link na bio uma forma de você receber todas as lives até o final dessa maratona, que é a quarentena de inovação com resultados, onde a gente fala de gestão, liderança, equipe e clientes, tá? Esses são os pilares principais que a gente vai falar. Primeira coisa, sejam todos muito bem-vindos. Como é que a gente começa um processo de se preparar para a mudança? Quando você entende que hoje... Quando você entende que hoje o universo não roda mais em volta do seu umbigo, mas no umbigo do seu consumidor. E é disso que a gente vai falar hoje. Então a gente falou nas últimas lives sobre essa questão de você preparar as pessoas emocionalmente e estrategicamente para a gestão de mudanças, para a transformação digital, o nome que você queira dar para isso, não importa. Hoje a gente vai falar de como começar isso do jeito certo. A gente tem falado que para aproveitar esse contexto de incertezas, que certamente o seu faturamento caiu, ou muito provavelmente o seu faturamento caiu, seus clientes estão perdidos, você também está perdido, e você não sabe por onde andar, o que fazer, quanto tempo vai durar isso. Saiba que você não precisa de um coronavírus para poder te mostrar que você está atrasado. Talvez você seja do mercado, por exemplo, de restaurantes e alimentação, e a gente tem um iFood aí para dizer para mostrar que o processo mudou. Todo mundo achou no começo que um iFood, um Uber Eats ou qualquer coisa que valha, era só, mas é um aplicativo de deliveryzinho aí, igual esses delivery aí que tem, mas ele veio com uma outra pegada. O que ele teve de diferente? Eu não estou aqui para defender o aplicativo, tá? Mas para vocês entenderem, ele percebeu que o problema do consumidor era outro. Ele precisava ser alimentado e ter a sua entrega rápida, com qualidade, com diversas opções. Oi, Fábio, tudo bem? Com diversas opções. Ele não foi para ser mais um aplicativo de delivery. Tanto é que quando você conversa com o diretor global deles de customer, de CRM, né, de relacionamento com cliente, que é super gente boa para caramba, ele vira e fala que para ele o concorrente não é os outros aplicativos, é a decisão que o cliente tem hoje de como ele vai comer. O Caio está falando aqui, todo mundo acha que está inovando se ligando em um desses, mas se tornou verdadeiro refém, pois não foi protagonista da própria inovação. Fato consumado, Caio Camargo. Caio Camargo, para quem não sabe, esse Caio com CMGO, um dos maiores especialistas de varejo. Se você não segue, anota para não sair da live e depois segue, que o negócio é perfeito. Então, olha só como é que foi o processo, né? Como é que é incrível isso. O iFood saiu de um aplicativozinho de delivery para ele, de repente, ser seu único canal de venda e tipo, por ser o único canal de venda, você ter que se submeter às consequências e às decisões dele. É a mesma coisa, por exemplo, do próprio Instagram. Eu estou fazendo live por aqui, não estou fazendo nenhuma outra ferramenta. Ontem a live deu um
ou passou de 1 hora, não sei o que aconteceu, que todo mundo sabe que né, o Instagram ele fecha, não deixa você salvar, não sei quantas pessoas foram, e vida que segue, ele não tá nem aí. Você tá em casa alugada, entendeu? Só que o que a gente está querendo trazer aqui? Quando você não tem a competência de responder o que o seu cliente precisa e o que ele quer, você está fadada a se lidar com coisas como essa. Porque o dono do iFood não era especialista de varejo, não era especialista de food service, né, de comida, mas ele conseguiu remodelar todo o mercado. O Uber, mesma coisa, ele viu um problema que não estava sendo resolvido e focou nisso. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu sugiro que você faça, e de fato é uma coisa que nós daqui da empresa estamos fazendo também. A gente está aproveitando, óbvio, se aproximando muito mais dos nossos clientes a partir de agora. A gente está conversando com eles, vendo como eles estão, vendo que forma que a gente pode ajudar, entendendo as dores deles, fazendo meio que um fala que eu te escuto. Porque é muito importante você não ser só aquele que cospe. Olha, porque aqui tá super legal, ou aqui tá super desafiadora, porque aqui a gente está criando um produto novo, que a gente é linda, a gente é cheiroso, a gente é gostoso. Ninguém quer saber disso, amor. Ninguém quer saber disso. O que as pessoas querem saber é que seus problemas sejam resolvidos. Você precisa aprender, e esse é o tema da nossa conversa, é colocar de uma vez por todas o cliente no centro da equação, no centro do seu processo, da engrenagem chamada empresa, da engrenagem chamada área, o que for. Hoje a gente vai fazer 2 lives, tá? Vamos fazer essa às 6 e depois às 8 a gente faz outra. Por quê? Porque como a gente não fez ontem, a gente vai fazer essas 2. E o que eu quero também que vocês possam assimilar o que a gente vai falar entre uma e outra, tá? Então vamos lá. O que eu quero que você entenda agora? Muito provavelmente você teve problemas de faturamento nessa crise. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas muito provavelmente você teve problemas de faturamento com o coronavírus. Alguns tiveram portas fechadas ou estão tendo que fazer cama, mesa e banho, servir café, sabe? Quase um estagiário, né? Assoviar e chupar cana, como dizem meus pais, né? Lá na terra dos meus pais, essas coisas todas. Mas isso só tende a piorar, no sentido que a questão de mudanças intensas, de grandes transformações, do mundo estando cada vez mais dinâmico, igual a gente falou no começo dessa live, não precisou de um coronavírus para o iFood pegar, ou aplicativos como o iFood, né, ferramentas como o iFood, pegar e remodelar todo um mercado de food service, né, de mercado alimentício. Não precisou de ter um coronavírus para o Uber vir e falar assim, taxista do jeito que está não dá, a gente precisa de ter outra forma de resolver a mobilidade. Não precisou de um coronavírus pro Airbnb falar, puta, do jeito que tá para fazer hospedagem, que essas coisas todas padronizadas não dá. O que eu quero que você entenda com isso? Que talvez o seu coronavírus já tenha acontecido muito e você não deu valor. Talvez você está ignorando que o seu cliente está exigindo e está te pedindo coisas e você não está dando valor nisso, entendeu? O que você precisa ter clareza e precisa entender que se você não colocar o seu cliente no centro da equação da engrenagem chamada empresa ou da engrenagem chamada área, porque isso vale para os profissionais, até os profissionais que não atendem clientes diretamente, você está fadado ao fracasso. Vamos fazer um processo aqui de analogia para vocês entenderem o quanto isso é importante. Quando a empresa era pequena, independente de ser startup ou não, era o dono com cliente direto. Era o dono mais 2 pessoas com cliente direto. De repente, a empresa começou a gerar mais receita, ter mais clientes,
ter novas necessidades, precisar de, em vez de 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, outras áreas de marketing, área jurídica, área de compras, área de logística, áreas que forem necessárias. E de repente, essa relação cliente e empresa, cliente e a sua equipe, tem várias camadas, tá parecendo cebola. Tem várias camadas. Para você chegar lá no centrinho da cebola, ó, minha filha, você chora. Mas você chora, você entra em depressão pós-parto, né? Porque você tem que tirar a camada e ficar chorando. Ou seja, o seu cliente, para ter o problema dele resolvido muitas vezes, ele tem que descascar a cebola. Ele tem que ficar tirando camada por camada e sofrer com isso. Sendo que não precisava de fazer isso. Não deveria fazer isso, na verdade. Por quê? Porque ele está aqui dizendo, eu tenho um problema que preciso que seja resolvido e eu sei que você pode resolver, ou quem pode resolver isso para mim? Pelo amor de Deus, eu tenho um problema. E você aí procurando formas de testar seu produto novo, você aí procurando aumentar a sua receita, aumentar a sua base de clientes, e o cliente está louco pedindo isso. E às vezes você tem uma base de clientes maravilhosa que está te pedindo assim, cara, só olha para mim, vai, só tipo, além do que você me entrega, você sabe que não é suficiente, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso, além da caneta, eu preciso de um papel para escrever a caneta, né? Eu preciso de um estojo para guardar a caneta, me ajuda nisso, vai, não me entrega sua caneta não, eu sei lá, querendo só mais clientes. Você não se importa com o cliente que está aqui. Você não resolve o problema do cliente que está aqui, que já está em você. De repente, esse cliente arranja uma outra opção, um iFood da vida, ele arranja outra forma de o problema dele ser resolvido, vai embora sem deixar saudade, amor, sem se estressar, ele muda de canal, sabe? É a mesma coisa. Ele muda de canal como se não houvesse amanhã. E não é isso que vocês querem. Aí você chega numa pandemia como a que a gente está agora do corona e perde um monte de cliente, perde um monte de faturamento e não sabe o que fazer. Se acostumou com uma forma de entrega de produto, não pensou em outras formas, né? Não pensou de outras maneiras. E aí o que acontece? Da mesma forma que as pessoas, que vamos por os restaurantes, se acostumaram só com iFood, só com Uber Eats, só com essa coisa, e ficam fadados às consequências que eles têm, boas ou ruins, porque a gente também tem que entender a parte boa, tá? Não é só a parte ruim. A gente tem que entender que se você conseguiu atingir mais clientes com iFood, é porque você não tinha competência nem de vendas nem de marketing para alcançar o que eles alcançaram. Porque às vezes vocês reclamam da questão de porcentagem, etc, mas é porque vocês não têm competência de resolver este problema, o iFood veio e mostrou que consegue fazer. Só que vocês não podem depender só dele. Então, assim, aí foi vindo intermediários, outras coisas. Então, ficou parecendo essa cebola retardada aí, essa cebola desnecessária. O que eu quero te explicar hoje? Eu quero te explicar que você tem uma oportunidade ótima nos próximos 7, 15, 30, 45, 60 dias, eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar nessa pandemia aí, de reorganizar a casa baseada no cliente. Se você faliu, se você entrou em falência ou está para entrar em falência, vou te dizer uma coisa, você não fez nada de errado, você não fez nada ilegal. Então você pode muito bem sofrer o luto de ter falido, ok, tudo bem, é necessário, tem todo o processo, mas não impede de criar novos negócios. Não impede de você ter novos projetos. Se você for fazer uma pesquisa, e existe essa pesquisa nos Estados Unidos, que as startups que dão mais resultado são as startups que têm mais retorno, são as startups de pessoas que já faliram ou que tiveram algum antecedente seja no mercado executivo, corporativo, né, de empresa, ou teve uma vivência empresarial de alguma forma. Ou criou outras empresas, deu certo ou não. Porque esses cases de Mark Zuckerberg, essas coisas que o cara é gênio, criou uma empresa e virou bilionário, é 1 em 1 bilhão, tá? A gente tem poucos bilhões aí no mundo, para vocês terem essa noção. Então, você precisa entender que mesmo que você esteja nesse contexto,
Pense agora em como você vai criar ou vai melhorar o produto que você tem focado no cliente. Mas não é focado no cliente no sentido de, eu sou um salão de beleza, eu tenho uma empresa de cosméticos, sei lá, vou focar nas mulheres. É o que a mulher precisa. A mulher adora se maquiar. A mulher adora não sei o quê. A mulher é super... Ficando criando esses estereótipos de bosta, sabe? Esse estereótipo de bosta, pra mim. Você não consegue resolver o problema do cliente. E aí você fala assim, não, vou fazer igual aquele concorrente ali, ó, porque o concorrente ali criou uma promoção, vou fazer uma promoção igual. Aí você foi mais imbecil que eles. Porque o concorrente não é aquele que faz um produto parecido com o seu, é aquele que resolve o problema que o seu cliente tem, entendeu? Ele tem uma necessidade, ele conseguiu resolver a necessidade. Vocês têm que entender um termo que chama-se job to be done. E é esse a base do que você vai fazer a partir de agora. Job to be done foi de um livro chamado Crescimento pela Inovação. Crescimento pela Inovação, vou até escrever ele aqui, vamos ver se alguém vai anotar. Do Clayton Christensen, acho que é isso. Clayton Christensen, é gringo, né, amor? Vocês querem que eu faça o quê? Chama Crescimento pela Inovação, um livro de 2003, tá? Esse cara, ele acabou de falecer, foi esse ano que acho que ele faleceu. Um mestre, assim, uma cor linda, sabe? Que ele foi a primeira vez que falou sobre isso, foi com esse livro. E o que é job done? Que ele chega a ser retardado de fácil, mas até hoje as empresas não estão preparadas. Precisou de uma pandemia para eles perceberem, eu estou escrevendo aqui o nome da criança. Christian, sim. Algo do tipo assim. Precisou de uma pandemia para você perceber que você precisa de cliente e você precisa resolver o problema dele. Job to be done, ele basicamente ele entende o seguinte: o que o meu cliente precisa de ser resolvido. Porque o que acontece? O que a gente mais vê, especialmente nas grandes empresas, é assim, relatórios da Nielsen, relatórios da McKinsey, relatórios da Accenture, relatórios falando do perfil de cliente, o que esse cliente novo espera, como vai ser a nova forma de consumo, blá, blá, blá. Mas você não sabe o nome, nem quem são os seus clientes da curva ABC. E vocês não sabem para que eles servem, o que eles fazem. E isso é muito grave, gente, isso é muito grave, porque o cliente é seu, ele está na sua mão e você não está conseguindo fazer isso. Então, se você faliu ou não, qual que é a minha dica para você agora? Crie uma empresa ou reestruture a sua empresa com foco no cliente. Quando foi a última vez que você sentou com seus melhores clientes ou com seus clientes, dependendo do tamanho da sua empresa, e conversou? E assim, e assim, talvez você vai ter que fazer fala que eu te escuto mesmo, tá? Talvez o que você vai ter que fazer nesse tempo assim que tá todo mundo perdido, desolado, as pessoas só querem desabafar e você precisa estar pronto para isso. Mas se eles souberem, que é o que a gente falou ontem sobre o líder, se eles souberem que eles podem confiar em você, da mesma forma que a sua equipe souber que ela pode confiar em você, o seu cliente souber que ele pode confiar em você, entre 10 centavos de diferença, 10 reais mais o dinheiro do busão, quem faz promoção, quem aparece mais na televisão ou não, para ele não importa, você resolve. Você resolve o problema desse cliente, entendeu? É muito importante e é muito relevante que vocês comecem a fazer os processos de vocês baseados nesse contexto de cliente. E aí o job to be done é o seguinte: em vez de você, por exemplo, focar que o seu concorrente é o que tem um produto parecido, o seu concorrente é aquele que faz um produto que para ser usado num momento parecido que o seu. Vamos dar um exemplo? O exemplo é Netflix. Netflix, ele não é um substituto da net, nem da, agora é claro, né? Nem da HBO, nem coisa do tipo.
A Netflix é uma plataforma de entretenimento em família. Então, qualquer coisa que seja para entreter a família, seja um jantar, jantar, uma viagem ou qualquer coisa do tipo, é o concorrente dela. Para vocês terem uma ideia, o Netflix inclusive fala que ele não está preocupado com a Disney Plus, Amazon Prime ou qualquer coisa do tipo. Óbvio que ele presta atenção, mas não está preocupado com isso. Ele está preocupado com Fortunity, acho que é assim que chama, que são as plataformas de live stream de games. Porque essa é a nova forma de entretenimento dos millennials e de outras coisas, etc e tal. Ele precisa entender sobre isso. E às vezes você não está nem entendendo. Mas, Fernando, o que isso afeta para mim que trabalho dentro da empresa? Essa mesma análise de quem é o seu concorrente, de que forma você vai fazer o job to be done, ou seja, o que deve ser feito, né? Então, fazer experimentos, novos projetos, novos produtos, novas soluções, baseado no problema do cliente, conversando com o cliente, você também pode fazer dentro da sua empresa. Por quê? Como assim, Fernanda? Simples, minha gente, simples. Você trabalha dentro de uma empresa. Aí a área de marketing, eu falei disso um pouco na última live. A área de marketing fala com a área de vendas, que fala com a área de customer success, né? A área de cliente, que tem que falar com a área de produto, que tem que falar com a área de compras. Então é uma engrenagem de áreas que rodando fluem o que a gente chama de empresa. Então, quando você trabalha, por exemplo, na área de compras, na área de pesquisa de produto, quem é seu cliente? As outras áreas. As outras áreas são seus clientes. E você precisa ter clareza disso. O que você, na sua área, com as suas responsabilidades, as coisas que você tem que entregar para o seu chefe, pode ajudar as outras áreas. O que você fazendo pode ajudar o seu colega a fazer a engrenagem da sua área rodar bem. Porque se você não fizer, alguém tem que fazer. Ou, se você não fizer, a engrenagem vai ficar emperrada. Porque se, por acaso, a empresa perceber que ela pode viver sem você, porque você é substituível, você não agrega, você não resolve o problema dela e do cliente final, ela vai fazer isso. Não há brodagem, não há parentesco, não há coisa nenhuma que vai fazer com que você não seja substituído. Ou pelo menos, né, que a gente sabe que existe a questão da politicagem, das famílias, etc. e tal. Se você não for substituído, muito provavelmente a sua empresa não vai performar tanto quanto queria. Por quê? Porque você é a pessoa errada dentro do rolê que vai fazer, mas ele está fazendo meia boca, por que eu tenho que fazer? E ele é filho do dono, ele é primo do dono, ele é sobrinho, ele é qualquer coisa. Então você estraga toda a engrenagem chamada empresa por não souber e não focar em resolver o problema do seu colega, do seu cliente interno. E é muito importante a gente entender isso, que o antídoto contra o dinamismo do mercado é um foco obsessivo em conhecer e principalmente estabelecer relação eficiente com o cliente. Isso quem falou foi o Pedro Van Gertner, no livro dele sobre a estratégia da inovação radical. E eu assino super embaixo. E eu preciso que vocês tenham clareza que isso acontece também dentro da empresa. Se você é uma área que não conversa diretamente com o cliente, tente fazer isso com o cliente final. Tente fazer isso para você conhecer as demandas desse cliente, você poder agregar com o seu serviço. E principalmente você tem que fazer isso com seus coleguinhas. Com seus coleguinhas de área, com seu chefe, com os outros chefes e os coleguinhas das outras áreas. Porque você só fica focando no chefe, nos diretores e no mercado, né, nos concorrentes ou no cliente final, e esquece que se a sua engrenagem estiver emperrada, se você não entregar o que deve ser feito, se você não exigir dos outros o que deve ser feito, você vai ter uma empresa emperrada, o seu cliente não vai querer comprar de você porque você demora a entregar, a forma que você entrega é lixo, né? O que você entrega é o que eu acabei de fazer, né? Que é uma caneta quebrada, né? Então, tipo, é uma coisa emperrando. E aí, ele vai escolher outra opção.
ele vai pôr o dinheiro dele em outro lugar. Porque por mais que as pessoas não saibam hoje o que deve ser feito, porque está todo mundo um pouco perdido, aquelas que conversarem primeiro com o cliente delas, aquelas que entenderem os problemas dele, o que eles estão pensando, as angústias de forma contínua, de ter um relacionamento, uma proximidade contínua. Porque, por exemplo, se você pensar o Facebook ou o Google, ele é o seu e-mail, ele é o seu coisa de busca, ele... A partir do momento do que você fizer as buscas, ele começa a entender o que você precisa e vai te oferecer isso. No Facebook, Instagram, a mesma coisa. Se você começar a pesquisar perfil de famoso global, por exemplo, né, de atriz global, etc., ele vai te mostrar mais celebridades e mais celebridades. Ele não vai te mostrar Ricardo Amorim. Ele não vai te mostrar um cientista, ele vai te mostrar coisas que você está buscando. Por quê? Porque você passou a informação para ele e ele está usando isso como dado. Você não precisa ter a Big Data do Facebook para poder fazer a mesma coisa. Pelo simples motivo que quando você faz a curva ABC dos seus clientes, às vezes eu esqueço o nome dessa curva. A curva ABC dos seus clientes, por exemplo, ou se você tem poucos clientes, amor, senta com eles. Ai, não pode sentar porque não pode comunicar. Faz live, faz conferência. Quem é do mercado de infoproduto, que é esses mercados de curso online, workshop online, essas coisas todas, uma das pessoas mais conhecidas no país desse mercado chama-se Érico Rocha. E o Érico Rocha trouxe a fórmula de lançamento. Ele tem um produto só. Faz 150 anos que ele vende um produto só, que é a porcaria da fórmula do lançamento. Porcaria não, porque ela é bem boa, mas não é barato. Ele fica o ano inteiro para te vender várias vezes ao ano a fórmula de lançamento. E ele tem uma live que ele faz às 7h47 da manhã. E a live dele é de perguntas e respostas. A consistência do Érico Rocha é invejável. A consistência de relacionamento, de geração de conteúdo, de falar sempre a mesma coisa de forma diferente é invejável. Você tem que copiar umas coisas dessas. Então, ele tem uma live, depois vocês podem buscar, Rocha Érico, tá? O Érico Rocha, que vale para qualquer mercado. Ele tem uma live, porque a maioria das pessoas, obviamente, que querem comprar a fórmula de lançamento, querem entender da fórmula, estão no mundo digital e nas redes sociais, né? Ele tem uma live às 7h47, que ele abre ela, e ele já falou, o objetivo dele não é falar que eu sou foda, que eu sou lindo, que eu sou isso, que eu já, quantos milhões que eu faturei, etc. Não. Ele pega a live, começa a falar um tema qualquer, e ele abre para perguntas. E aí, quando ele conversa com o público e abre para perguntas, e as pessoas podem perguntar o que quiser, contar as coisas, ele começa a ver as objeções do cliente. Ele começa a entender este cliente sem intermediário. Ele não pediu para fazer uma pesquisa Nielsen de como é o mercado de infoprodutos brasileiros. Ele não fez isso, o Érico é cabuloso. A consistência dele é uma coisa bizarra. Ele não fez isso, ele abriu a porcaria da live e falou 7h47, todo santo dia. Acho que até sábado e domingo ele faz, ele é louco. 7h47, se eu não tiver tema, eu vou abrir e quem entrar eu vou fazer pergunta, eu vou querer conversar comigo. Gente, ele não gasta R$10 para fazer isso. É a porra da internet dele com o celular dele e ele abre e faz Q&A, perguntas e respostas. E com isso ele consegue entender como é que é a abordagem, o que dói, o que não dói no cliente dele, por que ele está fazendo tal jeito que não está fazendo, que jeito que ele tem que comunicar. O que esse cliente pode se fazer melhor? Por que vocês não fazem isso no cliente de vocês? Não precisa fazer live. Arranja o seu canal que dê certo de relacionamento. Por que o Érico vende milhões depois? Por que ele vai fazendo isso? São 52 semanas, pelo menos 5 dias. Você faz a conta aí quantas lives que a criança faz, tá? Quando ele abre o tal do carrinho, abre o lançamento dele pro produto dele, pro único produto dele, ele já sabe todas as objeções. Ele já sabe tudo, todos os contextos. E ele já vai pegar e usar isso como depoimento, isso como prova social, gatilho de escassez. Ele usa todos os gatilhos, ele sabe. Mas ele já tá aqui, aqui, conversando direto. Porque você, área de compras,
a área de produto, a área jurídica. Não pega o coleguinha do lado administrativo, o coleguinha do marketing, o coleguinha da venda e fala assim, gatão, explica aí, o que você tem vendido? Como assim você não sabe o que eu tenho vendido? Não, só quero saber, tipo, cara, como é que foi o cliente mais difícil dessa semana? E ele vai começar a falar, porque ele reclamou que o preço está caro, porque a forma de pagamento é isso, que a forma de pagamento, que isso poderia ser da outra forma. Jurídico que é esperto, vai pegar isso, vai anotar e vai falar assim, nossa, a próxima vez que eu fizer contrato para cliente, eu já vou pôr as cláusulas que ele está falando. Eu já vou pôr que a gente precisa forma de pagamento, 2 formas de pagamento em vez de uma. Eu já vou colocar que as entregas podem ser XYZ, eu já vou sugerir, porque eu estou escutando. Se ele conversar por um mês, toda semana, com cada área, meu amor, ele vira CEO e as pessoas não sabem por quê. É simples, vira CEO e não sabe por quê. Porque ele ouviu e resolveu. Porque ele sabe o que o cara estava precisando. Porque não precisou do cara de vendas falar assim, pô, jurídico, que contrato de merda que você fez, né? Leonino, 188 páginas. Meu público não lê isso não, filho. Simplifica. Precisou do cara, tipo, tá morrendo para poder falar assim, me leva na UTI? Não precisou. Ele só escutando de vez em quando, conversando. Mas eu não tenho esse tempo. É lógico. É lógico que você tem. Porque se você for olhar o quanto de tempo que você não produz e só fica ocupando, né? Quando você estava lá no escritório, o cafezinho, sabendo as fofocas dos outros, zapeando, olhando para aquele contrato, olhando para o lado, olhando para aquele contrato, olhando para o lado. Já que você não está conseguindo se inspirar na porra do contrato, vai conversar com o seu colega do lado, vai descobrir o que o seu cliente precisa, vai descobrir o seu cliente interno o que ele precisa, minha gente. Uai! Aí quando o seu chefe pergunta, mas o que você foi lá falar com o jurídico? Aí você fala, cara, é que eu queria entender por que as pessoas reclamam tanto daquela cláusula e ele tá me explicando. Aí o seu chefe vai ficar assim, mas gente... E você sabia que essa cláusula é importante por conta dessa? O seu chefe não vai saber, porque ele não perguntou também. Tudo ameba. Entendeu? É assim que a banda toca. Então, o que a gente está aprendendo nessa live de agora? Eu tô morrendo de medo de perder a live de novo. Então, talvez até eu finalizo ela e depois abro de novo. O que a gente aprendeu na live de agora? 6h40, tá. O que a gente aprendeu na live de agora? De que você precisa, independente se você faliu, se você não faliu, se você está com mais da metade do seu faturamento, pela metade ou não, para saber como fazer nos próximos dinamismos e transformações e crises de mercado, foco no cliente. Cliente no centro da engrenagem chamada empresa. No cliente no centro chamada sua área. Como é que você faz isso? Resolvendo o problema dele, entendendo qual que é o problema. O que ele deve fazer? Aí a gente sugeriu crescimento pela inovação, do Clayton Christeners, está escrito por aí. E eu sugiro também a estratégia da inovação radical, que em português é um brasileiro que fez, que é o Pedro Van Gertner, meu amigo, Mara, da ACE, que tem um livro muito bom a respeito disso, tá? Concorrente não é aquele que tem o mesmo produto que você, concorrente é aquele que resolve a mesma dor do cliente. Então você tem que ser um especialista mor nas necessidades não resolvidas, porque hoje, especialmente hoje, as pessoas estão com mais necessidades não resolvidas. É gente que vende a caneta, mas não vende o papel. É gente que vende a caneta, vende o papel, mas não vende o estojo. É gente que não vende, não vende pasta e por aí vai. Você tem que descobrir quais as necessidades. E mais do que nunca saber resolver isso. Por quê? Porque você tem que evitar, ou pelo menos, por mais que a sua empresa esteja gigante, né, esteja uma empresa cebola, né, várias camadas, para a empresa, para o diretor chegar até o cliente, são várias camadas, aí para ele descascar a cebola, ele tem que ficar sofrendo e chorando. Não terceiriza algumas coisas, não. Tenta conversar com esse cliente, tenta entender o que ele quer, porque o dinamismo do mercado, quem resolve, quem vai te manter em pé chama cliente. E aí, de novo, eu expliquei. Se você
é da área jurídica, área administrativa, área de compras, área de logística, que talvez não fale diretamente com o cliente, o seu cliente chama-se colega do lado. Coleguinha do lado da mesma área, porque se você não entregar e o coleguinha do lado também não entregar, a sua área emperra. A sua área não entregando e não fazendo resultado, ela morre, aí ela demite todo mundo, contrata outras pessoas. A sua área, vamos supor, a área de marketing precisa da área de vendas, que precisa da área de cliente, que precisa de entender da área de produto, que a área de produto precisa da área de compras. Então, toda a engrenagem precisa tem clientes. Por que você não vai conversar com eles? Então, pensam nisso e para as 8 horas, que vai ser a nossa outra live que a gente vai fazer, eu quero que vocês respondam algumas perguntas. Estamos nos relacionando diretamente com nossos clientes efetivamente ou só enrolando? Pergunta número 1. Quais canais poderíamos começar a utilizar para estabelecer uma relação mais próxima com os nossos clientes? Entendendo quais os canais que eles usam, que eles estão, que eles têm como prioridade. Porque, por exemplo, precisou de uma pandemia para as pessoas perceberem que existe live no Instagram. Que as pessoas geram conteúdo aqui, ó que coisa. As pessoas ficam assim, só nos zapeando, não sabia que existia isso. Né? Mas tem que ser os canais que o seu cliente usa que seja efetivo a isso. E se você desaparecesse de hoje para amanhã, seu cliente sentiria falta? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Por que essa pergunta é importante? Para você entender que se, mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo, se você sumir, eles não vão sentir falta, mas você precisa que eles sintam. Certo? Então, às 8 a gente tem mais live e eu espero você, porque são dupla. 8 horas da noite tem mais coisa. Beleza? Beijo, gente. Quem quiser tirar dúvida, fazer considerações, direct, que euzinha própria, minha pessoa, responde, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau. E mais do que nunca, saber resolver isso. Por quê? Porque você tem que evitar, ou pelo menos, por mais que a sua empresa esteja gigante, né, esteja uma empresa cebola, né, várias camadas, para a empresa, para o diretor chegar até o cliente, são várias camadas, aí para ele descascar a cebola, ele tem que ficar sofrendo e chorando. Não terceiriza algumas coisas, não. Tenta conversar com esse cliente, tenta entender o que ele quer, porque o dinamismo do mercado, quem resolve, quem vai te manter em pé chama cliente. E aí, de novo, eu expliquei. Se você é da área jurídica, área administrativa, área de compras, área de logística, que talvez não fale diretamente com o cliente, o seu cliente chama-se colega do lado. Coleguinha do lado da mesma área, porque se você não entregar e o coleguinha do lado também não entregar, a sua área emperra. A sua área não entregando e não fazendo resultado, ela morre, aí ela demite todo mundo, contrata outras pessoas. A sua área, vamos supor, a área de marketing precisa da área de vendas, que precisa da área de cliente, que precisa de entender da área de produto, que a área de produto precisa da área de compras. Então, toda a engrenagem precisa ter clientes. Por que você não vai conversar com eles? Então, pensam nisso e para as 8 horas, que vai ser a nossa outra live que a gente vai fazer, eu quero que vocês respondam algumas perguntas. Estamos nos relacionando diretamente com nossos clientes efetivamente ou só enrolando? Pergunta número 1. Quais canais poderíamos começar a utilizar para estabelecer uma relação mais próxima com os nossos clientes? Entendendo quais os canais que eles usam, que eles estão, que eles têm como prioridade. Porque, por exemplo, precisou de uma pandemia para as pessoas perceberem que existe live no Instagram. Que as pessoas geram conteúdo aqui, ó que coisa. As pessoas ficam assim, só nos zapeando, não sabia que existia isso. Né? Mas tem que ser os canais que o seu cliente usa que seja efetivo a isso. E se você desaparecesse de hoje para amanhã, seu cliente sentiria falta? Sim ou não?
Se sim, por quê? Se não, por quê? Por que essa pergunta é importante? Para você entender se, mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo, se você sumir, eles não vão sentir falta, mas você precisa que eles sintam. Certo? Então, às 8 a gente tem mais live e eu espero você, porque são dupla. 8 horas da noite tem mais coisa. Beleza? Beijo, gente. Quem quiser tirar dúvida, fazer considerações, direct, que euzinha própria, minha pessoa, responde, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.